debate das 10 de hoje, a luta contra o racismo nesse Dia Nacional da Consciência Negra, um debate, uma reflexão em torno dessa data. O combate ao racismo, a história da luta, né, da comunidade negra pelo reconhecimento dessa data e principalmente pelos avanços, como a nova legislação que combate a prática do racismo na região. Vamos debater também, apesar de que nós temos uma legislação, mas aqui no Pajeú, por exemplo, eu não tenho notícia, ou são raríssimas notícias de pessoas que são alvo da legislação pela prática de racismo. Esse dia da consciência negra, o Dia Nacional da Consciência Negra, é celebrado hoje por coincidir com o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que aconteceu em 1695. Nossos convidados, professor José Rogério, ele é coordenador do curso de História da Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira, e Eva Mouzinho, que é pesquisadora, ela é professora, ela é formada em História com especialização em História da África, é africanista pela FUNESG e professora da Rede Estadual em Jaboatão, conversa conosco também sobre essa data, especificamente sobre a influência do nosso povo a partir dessa miscigenação, essa característica do Brasil. Quem quiser participar pelo telefone ou pela internet, no www.radiopageu.com.br ou pelo 3838-1213. É uma longa história, professor Rogério, essa, não é, da luta pela consciência negra, a partir de figuras como Zumbi e tantas outras. O que dizem os livros, o que diz a história sobre essa luta, né, e sobre uma data como essa de consciência negra? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil. Bom dia, afogados, ouvintes. Essa luta, ainda ontem a gente estava falando e a Eva levantou essa questão que é tão antiga quanto o primeiro negro chegou aqui. A gente sempre tem essa ideia de que o negro, ou ele era revoltado ou passivo demais. E estávamos comentando que essa questão da revolta virou algo pejorativo para nós brasileiros, né? Fulaninho é revoltado, um filhinho é revoltado, então é um mau filho. E a gente não vê isso como resistência até hoje. E como isso impregnou o nosso imaginário, né? Foi a partir do debate não, da palestra que ela deu ontem, essa reflexão fez a gente pensar, né? Os alunos e os professores presentes ontem lá no Centro Tecnológico. E essa luta é antiga, né? Tem Zumbi como ícone dessa luta, até por substituição de uma data oficial branca, né? A princesa Isabel salvando os méritos dela, né? Que devem ser observados, mas essa luta é fantástica, porque acho que é um dos poucos registros na história oficial brasileira que se muda uma data, ou melhor dizendo, se comemora uma data, se cria uma data a partir de um movimento social concreto. Então, essa reivindicação é antiga. A data da década de 30, na década de 10 já se observa a primeira imprensa, chamada imprensa negra. Daí, na década de 30, aqui em Pernambuco, um estado pioneiro com Gilberto Freire e Ulisses Pernambucano, o primeiro encontro de cultura afro-brasileira, primeiro encontro afro-brasileiro. Foi uma maneira que eles encontraram de fazer valer aquela ideia de miscigenação cantada por Freire. Enfim, a Eva sabe disso melhor do que eu, mas o que eu acho fantástico é que a partir de uma data meio arbitrária, não se sabe ao certo se foi dia 20 de novembro, mas um movimento social fez ou mudou uma data oficial. Escolheram 13 de maio, tem sua representação? Tem, mas nós preferimos o 20 de novembro. É uma reivindicação do movimento negro unificado e que tomou corpo, né, e faz refletir, principalmente nós, educadores, temos como missão nesses
nesse dia especificamente, mas durante o transcorrer de toda a semana, refletirmos sobre nossa prática racista cotidiana. Sem dúvida. Professora, a gente analisa o que a história oficial ela traz. Por exemplo, a gente vai para a internet aqui, faz qualquer consulta, o Wikipédia diz que o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro teria acontecido em 1594. 101 anos depois, houve a morte de Zumbi dos Palmares. E quando eu trago ou historiadores ou pesquisadores, eu busco saber se a história que os livros contam é a história de fato, é aquela que realmente aconteceu. O que a história oficial que é passada para os alunos conta que a história real, pelo menos aquela que está sendo estudada, conta de um outro jeito. Em relação a esse tema, prazer tê-la conosco também. Prazer todo meu. Eu quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. E muito obrigada pelo convite, em especial ao professor Rogério, né, à faculdade e aos alunos, né, os graduandos que, aí, no incentivo da pesquisa e com bolsas, favoreceram, né, a nossa socialização. É muito difícil falar em uma data para comemorar tantos anos de tentativas da comunidade negra de entrar na sociedade brasileira de fato como cidadão e como pertencente a essa sociedade. Falar de Zumbi é muito difícil, porque na realidade a gente não tem nem como afirmar ele como brasileiro. A gente pode dizer que o 20 de novembro é uma conquista do movimento negro, uma conquista da comunidade negra por participação e cidadania, né? Se a gente for contar que Zumbi também era escravista, e o Quilombo dos Palmares também tinha escravos. Então, por mais que ele lutasse... Zumbi era escravista de que forma? Que se descobriu mais sobre esse que pelo menos no papel, um ícone do movimento negro? Vamos dizer assim, um ídolo, né, um dos heróis do movimento negro, mas o Quilombo dos Palmares, como vários quilombos, né, em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas, no Brasil, também possuíam um regime escravocrata, né, e possuíam escravos, né, visto que a escravidão é um bem que já existia em África. O que muda muito na dinâmica do Brasil é a dinâmica do mundo e do comércio de escravo a nível mundial. Então, o Quilombo dos Palmares também era conhecido por praticar escravidão interna, né? E o próprio quilombo se sustentava com muita da participação da mão de obra escrava. Então, eu gosto de dizer que o 20 de novembro ele não deve ser só uma homenagem a Zumbi. Nós tivemos outros negros a se homenagear na história brasileira, mas que o 20 de novembro ele é uma conquista do movimento negro, de tanta existência. Não estou desmerecendo a figura de Zumbi como luta de liberdade, como luta e resistência ou vamos dizer, os revoltados da escravidão, né? Mas que o movimento negro, né, e essa data, mudar essa data de uma data branca para uma morte de um escravo negro. Mas antes era o que, o 20 de novembro? Não, o 20 de novembro não era comemorado. O que era comemorado é do 13 de maio. Certo. Né? A libertação dos escravos, que foi feita por uma lei de uma princesa branca. Lei Áurea. Então era mudar para um ícone negro, né? Era o grande pedido do movimento negro, né? E que fosse exaltados na história do Brasil personalidades negras da nossa sociedade que fizeram parte da nossa história. Então a gente pode procurar aí professores, pesquisadores e médicos que desde a década da época da escravidão, desde 1850, 1860, já eram reconhecidos como afrodescendentes. Agora, então, pelo que se analisa, por exemplo, o fim do processo de escravidão no Brasil, ele não teria sido digamos, uma conquista exclusiva do país, ele teria ido a reboque do fim da escravidão no mundo, onde havia esse processo. Quer dizer, o Brasil não, nesse processo histórico, não seria um protagonista, mas teria ido meio a reboque aí do que estava acontecendo no mundo? Seria isso? Eu concordo muito com esse lado, até porque se a gente falar que a dinâmica capitalista escravista dos 1500 não é a dinâmica do mundo industrializado dos 1800. Né? O mundo, o capital em dinheiro, a circulação da moeda, ela desfavorece